E agora nós vamos conversar sobre um tema muito especial, muito importante, que é sobre a Bíblia. Nós estamos no mês da Bíblia e vamos conversar falando como as Bíblias são produzidas. E a editora Santuário produz a Bíblia. E nós temos aqui a presença do Daniel. Bem-vindo, Daniel. Obrigado. Ele é o secretário editorial da editora Santuário. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Padre Edivaldo. Ô Dan, fala para mim como que a Bíblia é importante na nossa vida. A Bíblia é importante na nossa vida porque ela é a palavra de Deus. Ela é uma das formas como Deus se comunica conosco, como nós escutamos aquilo que Deus tem a dizer para a nossa vida, para a nossa caminhada. Então, especialmente desde o Concílio Vaticano II, né, com o documento Dei Verbo, entre outros, né, foi incentivado que nós, católicos, pudéssemos nos aproximar muito mais da palavra de Deus. Né? Então, para ter a Bíblia no nosso dia a dia, lermos a Bíblia no nosso dia a dia e, mais do que isso, vivenciarmos tudo aquilo que está escrito na Bíblia no nosso dia a dia, na nossa caminhada. A palavra de Deus é fonte de inspiração para nós, né? Mas tem todo um trabalho. Tem. Como que, por exemplo, é a tradução da Bíblia? Como que a Bíblia da editora Santuário foi traduzida? A Bíblia da editora Santuário, ela conta com a tradução do padre José Raimundo Vidigal, missionário redentorista, né? E o padre José Raimundo Vidigal trabalha nessa área de Bíblia há muito tempo, né? Então ele fez a tradução dos textos do hebraico e do grego, né, para o português. Então, nossa Bíblia é uma Bíblia que ela tem uma tradução própria exatamente por isso, né? Então, foi diretamente às fontes, aos originais. E o padre José Raimundo Vidigal, ele procurou fazer de uma tradução muito moderna, não perdendo o sentido, mas moderna, trazer para uma linguagem do nosso tempo, para que a Bíblia não ficasse aquela... A gente pega algumas traduções de Bíblia onde a linguagem às vezes é meio truncada, meio difícil de entender, né? Os termos são meio difíceis. Então, ele tentou trazer para o nosso tempo, para a nossa realidade, para a língua que nós falamos no dia a dia, a linguagem nossa do dia a dia. Eu estava em Roma quando o padre Vidigal estava traduzindo a Bíblia, né? E ele falava muito dessa preocupação, ser fiel a Deus e ser fiel ao povo, né? Então tem toda uma dedicação muito forte para que o povo possa ler, compreender a mensagem de Deus. E essa dedicação do padre Vidigal, ela é tão interessante que até hoje ele ainda corrige algumas coisas da Bíblia, né? E ele, há uns 3 anos atrás, ele esteve aqui em Aparecida, trouxe um material e falou, olha, eu traduzi aquele termo naquele tempo assim, mas hoje eu penso, refletindo melhor, que mudou. Então, até hoje ele ainda tem essa preocupação realmente em ir às fontes, né? Então, entender melhor. Então, até hoje ele estuda, ele vai lá, e sempre que a gente vai atualizar a Bíblia, ele pede para mudar algumas coisas. Vamos mudar isso aqui, acho que esse termo é melhor, corresponde melhor àquilo que estava escrito em hebraico ou em grego. É sempre uma preocupação muito grande, né? Sim. E dentro dessa preocupação do padre Vidigal e da editora Santuário, né, a Bíblia, vamos traduzir, ela é uma biblioteca, são muitos livros. Muitos livros, né? isso. E como que a gente faz para aproximar dessa leitura bíblica? Existem outros materiais que nos ajudam? Sim, hoje existe no mercado uma infinidade de livros, de textos, mesmo na internet você pode pesquisar, são textos que nos orientam na leitura da Bíblia, né? São textos introdutórios a isso, né? Então, eu leio um livro da Bíblia, mas eu quero entender melhor, então existem hoje diversos materiais que nos ajudam a entender o que diz aquela passagem, aquele livro, em que contexto que ele foi escrito, para qual público ele foi escrito, né? Qual que é a mensagem que ele transmite. Isso é interessante para a gente entender, para não tirar o texto do contexto, né? É importante a gente entender, ler a Bíblia, trazer para a nossa vida, mas entender o contexto em que ela foi escrita, né? Isso tem uma importância fundamental para a gente não criar pretexto, como diziam lá nas aulas de teologia, para a Bíblia não dizer aquilo que ela não diz, né? Às vezes a gente quer falar alguma coisa e usa... Usa a palavra de Deus como pretexto para isso, né? Eu vejo aqui que você trouxe, você e o Gabriel. Sim. Temos aqui do meu lado a Bíblia para as crianças e a Bíblia Devotos Mirins, né? E outros modelos de Bíblia. Por que esses modelos? Nós como editora Santuário,
pensamos na Bíblia para cada público, para cada segmentação de público, né? Então, cada segmentação de público tem uma Bíblia específica. A Bíblia vai ser sempre a Bíblia. Os textos vão ser sempre os mesmos, né? O que mudam é a forma, são os encartes, são outros elementos que trazem. Por exemplo, se nós pegarmos a Bíblia para as crianças, esses dois modelos que nós temos aqui, a Bíblia para a criança vai trazer histórias da Bíblia, contadas na forma de histórias, né, da Bíblia. Agora, já a Bíblia Devotos Femininos são realmente as principais passagens bíblicas ilustradas também. Então, os dois vão trazer a Bíblia ilustrada, mas um conta por meio de história e o outro já é mais o texto fiel mesmo, das principais passagens das Sagradas Escrituras. E nós temos ali também outros modelos, né? Por exemplo, nós temos lá a Bíblia da Mulher Devota. Então, é uma Bíblia pensada para o público feminino. Então, ela vai trazer lá um encarte com as principais personagens femininos das Sagradas Escrituras da Bíblia, da história do povo de Deus, vai trazer orações próprias para as mulheres também. Temos a Bíblia do Homem de Fé, que é uma Bíblia pensada para o público masculino, para o terço dos homens e tudo mais. Então, vai trazer também lá um encarte especial com os principais personagens masculinos da Palavra de Deus da Bíblia, né? Da história do povo de Deus, e também orações próprias para os homens. Assim como a catequese. A catequese também, que é importante, que é hoje o nosso grande sucesso, hoje a Bíblia da catequese. Então, é uma Bíblia pensada especialmente para o público da catequese, para as crianças que estão fazendo a catequese. Então, tem lá um encarte próprio para isso, da catequese, com orações, com os mandamentos e tudo mais. Então, pensado para a catequese. É para ajudar as pessoas a se aproximar da Bíblia do seu jeito, do seu modo de ser, né? Isso sim, com certeza. E é sempre aquilo, né? É importante nós termos sempre a Bíblia, irmãos. Lermos a Bíblia diariamente na nossa vida. E mais do que ler a Bíblia diariamente na nossa vida, colocarmos em prática tudo aquilo que está na Bíblia, né? Acho que tentar vivenciar aquilo que a Palavra de Deus nos diz. Para que a Palavra de Deus seja fonte de inspiração. Ela seja sempre viva e eficaz, como dizem, né? É verdade. Tá bom. Falando da Bíblia, da Palavra de Deus, como que nós podemos adquirir as Bíblias da editora Santuário? Nós podemos adquirir as Bíblias da editora Santuário. Você pode entrar no nosso site lá, editorasantuario.com.br. Você pode também ligar para a gente no 0800 016 0004. Você pode também estar aqui em Aparecida, né? Você passar nas livrarias Santuário, aqui em Aparecida, agora também futuramente lá em Bom Jesus da Lapa, na Bahia, e lá em Arraial da Ajuda também, teremos livrarias Santuário nessas cidades também. E nas melhores livrarias católicas do país você vai encontrar também a Bíblia de Aparecida. Eu estava vendo aqui nas imagens o pessoal da gráfica trabalhando, né? Sim, sim. É todo um trabalho na máquina rotativa, como a gente fala, dobra, então os cadernos. Daniel, muito obrigado a você, obrigado ao pessoal da editora, o pessoal da gráfica, por esse belo trabalho. E eu coloco lá o Padre Vidigal, né, que no seu esforço nos ajuda sempre a ler e a interpretar bem a Palavra de Deus. Nós que agradecemos, né, e adquira a sua Bíblia de Aparecida. Opa, que bom!